Amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de geografia, atendendo aquela ementa que o professor Luiz passou para a gente. Vocês se lembram que nós já gravamos aulas sobre problemas ambientais, tanto em ecossistemas naturais e ecossistema urbano. Já gravamos aquela aula sobre globalização, do mundo multipolar, divisão norte e sul, beleza, tudo tranquilinho. E agora eu vou pegar um outro tópico que envolve lá a ementa que o professor Luiz passou para a gente, que é demografia, que é a parte da geografia que estuda população, certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, é o seguinte, para a gente estudar demografia, a gente vai começar por alguns conceitos básicos, certo? Que a gente tem que assimilar quanto ao estudo de população. Qual é o primeiro deles? Moçada, o primeiro deles é o conceito de população absoluta. Todas as vezes que alguém fala em população absoluta para nós, vem um número à nossa cabeça. E que número é esse? 100%. Certo? Quando alguém fala no absoluto, moçada, o absoluto é o todo. É o total. Então, quando alguém fala de população absoluta, nós estamos falando do número total de habitantes de um determinado lugar, certo? Agora, para esse conceito, existe um adjetivo. Qual é o adjetivo? Populoso, certo? Ou seja, se um local tem muitos habitantes, é um local populoso. Se tem poucos habitantes, ele não é populoso, certo? Ah, Marcelo, mas peraí. Aí eu fico confuso, porque veja bem, nós estamos falando de um número. Eu sei que você botou a lista aqui dos países mais populosos do mundo, certo? Está aqui o Brasil na 5ª posição, certo? Beleza? A China em primeiro, Índia em segundo, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, certo? Ô Marcelo, ainda hoje, 2016, o Brasil é o 5º? Sim. Ainda é o 5º país mais populoso do mundo. Hoje com mais ou menos 206 milhões de habitantes. Certo? Beleza? Tudo bem? Aqui é a projeção para 2050. Tá? Que eu pessoalmente acho para o Brasil isso aqui, ó, totalmente furado. 260 milhões de habitantes. Nós não vamos chegar naquilo ali, mas nem a pau. Você entendeu? Beleza? Agora, perdão, eu vou fazer uma coisa aqui meio... o apagador estava bem aqui. Então nós não vamos chegar nisso não. Agora, qual é o referencial? Pessoal, o referencial é o seguinte, olha só. Gente, quando? O que aconteceu? Ué, eu apertei o ponto. Pessoal, vocês me desculpem, quando a gente aperta a vírgula, que aparece a tela em branco. Aí eu aperto o ESC, ela volta. Só que o Tantan aqui apertou o ponto. Ficou, eu sei. Tá bom, me critica depois, tá? Mas eu errei. Pronto, apertei a vírgula, veio a tela em branco. Qual é o referencial que eu quero dar para você? O referencial que eu quero dar é o seguinte, olha só. Pessoal, 100 milhões de habitantes, certo? 100 milhões de habitantes. Muito bem. Pessoal, acima disso aqui, acima disso, é um país populoso. Mais de 100 milhões de habitantes é populoso. Certo? Entre o Japão com 130, o México, entendeu? Nigéria, Paquistão, Bangladesh, beleza. Pessoal, entre 50 e 100 milhões de habitantes, vamos dizer que o país é medianamente populoso, mais ou menos, você entendeu? Medianamente populoso. Nesse caso aqui entrariam a França com 56, a Alemanha tem 80 e pouco, você entendeu? A Itália, o Reino Unido estariam nesse patamar. São países medianamente populosos. Agora, menos de 50 milhões de habitantes, aí o país não é populoso. Aí não é. Certo? Holanda, 16, Austrália, 23, Canadá, 34, você entendeu? Não é populoso, tá? Então eu, pessoalmente, para os meus alunos, eu adoto esse parâmetro. Acima de 100 milhões é um país populoso. Entre 50 e 100 é medianamente populoso. Abaixo de 50 milhões de habitantes,
não é um país populoso, certo? Então esse geralmente é o referencial que eu adoto, tá joia? Agora, aí nós temos um outro conceito. Qual é? É o conceito da população relativa, tá? E o que é a população relativa? Pessoal, população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica, que nada mais é que o número de habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Lembra, língua portuguesa é a disciplina mais importante que existe. Palavra primitiva, palavra derivada. Pessoal, população relativa significa população em relação a alguma coisa. Agora, o que o nosso amigo Isaac Newton diz que todos nós ocupamos? Espaço. E se eu tenho a população em relação ao espaço, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Densidade demográfica é sinônimo. Agora, qual é o adjetivo que eu uso para isso? O adjetivo é povoado. Povoado, certo? Se um país tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, ele é povoado. Se ele tem poucos habitantes por quilômetro quadrado, ele não é povoado, é fracamente povoado. Ah, Marcelo, mas de novo, nós estamos trabalhando com número, eu preciso de um referencial. Tudo bem, eu vou te dar um referencial. Lá vou eu para as minhas graçolas aqui com o computador. E de vez em quando a turma fica meio mordida, né? Certo? Mas não fica não, porque eu quero mostrar o máximo que eu posso para vocês. Então, olha só. Pessoal, para quem não fazia ideia, coisa que eu duvido entre os nossos concursandos, está aqui 1 quilômetro quadrado. Pronto, é um quadrado com 1 quilômetro de lado, certo? E o que você percebeu aqui? Pô, Marcelo, você dividiu em 10 partes iguais, né? Dividi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora, como todo mundo sabe, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E se eu dividir em 10 partes iguais, significa que aqui tem 100 metros, aqui 100 metros, aqui 100 metros e aqui 100 metros. E o que é 100 por 100 por 100 por 100? 1 hectare. 1 hectare. Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que 1 quilômetro quadrado de área é igual a 100 hectares. Pronto. Como vocês estão vendo, tem um quadradinho aqui pintado de vermelho, beleza? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou contar com o quadradinho de vermelho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. Ô Marcelo, você escolheu esse número 25 aleatoriamente? Claro que não. Você sabe que eu escolhi porque tem algum motivo. Qual é? Se você dividir a população do Brasil, 206 milhões de habitantes, pela área, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, vai dar mais ou menos 25 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Então imagine que cada X desses aqui, cada X mais o vermelhinho, é um brasileiro. Um brasileiro. E você ganhou um lote de 100 por 100 por 100 por 100, 1 hectare para construir a sua casa. Tá bom? Nossa, Marcelo, tá ótimo. Dá para fazer um campinho society? Que maravilha. Então eu pergunto, você tem aqui 25 brasileiros em 1 quilômetro quadrado, cada um tem um lote de 100 por 100 por 100 por 100 para construir uma casa. Mas olhando isso aqui, você acha que é muita gente para pouca terra ou muita terra para pouca gente? Marcelo, você quer muita terra para pouca gente, pô. Você tem 25 lotes ocupados, mas você tem 75 lotes vazios, pô. Isso aqui é muita terra para pouca gente. Por isso que você diz que o Brasil é um país populoso, porém é fracamente povoado. Tem um baixo número de habitantes por quilômetro quadrado. São 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ô Marcelo, e a partir de quanto que eu consideraria povoado? Bom, suponha que nós tivéssemos
um brasileiro para cada quadrinho desse. Uma pessoa, certo? Se eu tivesse uma pessoa para cada quadrinho, qual seria a densidade demográfica? 100 habitantes por quilômetro quadrado, porque todos os quadrinhos estariam ocupados. A partir daí, eu considero um país povoado. Povoado. Certo? Beleza? A partir de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Ah, Marcelo, perdão, e quando eu pego o Japão, 340, Holanda, 415 habitantes por quilômetro quadrado, o que eu falo? Diga que é um país densamente povoado. Intensamente povoado. Certo? Beleza? Ô Marcelo, mas só tem uma coisa, só uma observação. Eu acho que o que você acabou de falar pra gente é uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Pô, não fala assim de mim não, pô, o que eu falei de idiota? Você acabou de falar que o Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ué, mas o que eu falei de idiota, gente? É uma conta. Qual é o problema? O que vocês viram de errado? Certo? Marcelo, pelo amor de Deus, presta bem atenção, a não ser que eu esteja muito enganado. Você falou 25 habitantes por quilômetro quadrado. Só no bairro aqui onde eu moro, só no bairro que eu moro, tá? Eu tenho um monte de prédio aqui em volta da minha casa. Pelo amor de Deus, Marcelo, cada prédio aqui tem 20 andares. São 2 apartamentos por andar. Ali dentro tem muito mais de 25 pessoas e está em muito menos que 1 quilômetro quadrado. Se eu pegar 1 quilômetro quadrado aqui da minha casa, tem um monte de condomínio aqui, prédio, casa, tem muito mais de 25 pessoas. Tudo bem, eu concordo com você. Mas aí eu pergunto, aí em volta da sua casa tem prédio, tem condomínio, tem casa? Beleza, muito bem. E lá na Amazônia tem? Lá na Amazônia, aqui na Amazônia, tem? Aqui no Pantanal Mato Grossense, tem? Não tem, gente. Não tem. Então vocês estão percebendo que quando a gente fala esse número 25 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, é uma média. Significa que se eu fosse dividir o Brasil por igual entre todos os brasileiros, para cada quilômetro quadrado eu colocava 25. É isso que eu estou querendo dizer. Todos vocês sabem que o povoamento do Brasil é heterogêneo. O Brasil foi colonizado do litoral para o interior, gente. Então é óbvio que no litoral tem mais gente. Se eu pegar uma faixa a partir do litoral, de aproximadamente uns 300 quilômetros, certo? Sei lá. E de repente vier com ela até aqui embaixo, mais ou menos isso. Pessoal, aproximadamente 70% da população brasileira está aqui dentro. Está aqui dentro. Olha a Amazônia. Olha o Pantanal. É vazio. Certo? Então a distribuição da população é heterogênea. Coisa absolutamente comum em países de grande extensão territorial como Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália. O povoamento é heterogêneo. Agora o Brasil é populoso e fracamente povoado. Certo? Vamos lá. O que é o crescimento vegetativo da população? Ah, moçada, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ô Marcelo, e por que eu chamo isso de crescimento natural da população? Ué, porque é da natureza, ué. Pessoas nascem, pessoas morrem. Acabou. É o crescimento natural. Ah, e por que crescimento populacional é diferente? Ah, porque crescimento populacional, você está falando do crescimento da população de um lugar. E por que a população desse lugar pode crescer? Bom, primeiro porque está nascendo mais gente do que morrendo. A população cresce. Agora aí tem um outro fator, pode estar chegando mais gente do que saindo. Então, para avaliar o crescimento populacional, eu tenho que considerar o crescimento vegetativo mais o saldo das migrações. Aí eu tenho crescimento populacional, certo? Ô Marcelo, e por que você botou essa tabela aqui? Pessoal, para mostrar para vocês aqueles países que já têm crescimento vegetativo negativo. Marcelo, o crescimento vegetativo negativo quer dizer tem mais gente morrendo do que nascendo? Sim, sim. E vocês verão que é um quadro em que nós entraremos no futuro, tá? Mas isso nós vamos ver daqui a pouco.
Então, esses conceitos básicos, está tranquilo. O que é um país populoso, o que é um país povoado, densidade demográfica, o que é crescimento vegetativo, o que é crescimento populacional. Muito bem. Agora, vamos relembrar um pouquinho aqui, isso aqui eu gosto de colocar, as teorias demográficas, certo? E qual é a primeira delas? A primeira delas é o malthusianismo, tá? Pessoal, para quem não conhecia, esse aqui, é o nosso amigo, deixa eu colocar aqui para vocês, eu não quero amontoar, certo? Thomas Robert Malthus, certo? Beleza? Muito bem. O nome da teoria vem do nome dele, malthusianismo, tá? Muito bem. Moçada, Malthus era britânico, inglês, certo? Beleza? Viveu no século XVIII, XIX e escreveu um livro chamado Ensaios sobre as Teorias das Populações. Na verdade, o nome não é esse, o nome é grande pra caramba, mas a gente geralmente encurta para ficar mais fácil de você lembrar, certo? E o que ele dizia nessa teoria dele? Bom, ele estabelecia 2 princípios básicos. Quais são? Primeiro princípio. A população de um determinado lugar geralmente dobra de tamanho, dobra a cada 25 anos. Ou então cresce segundo uma PG, uma progressão geométrica. Certo? Muito bem. Segundo princípio da teoria malthusiana. A produção dos meios de subsistência, ou seja, grosso modo, a capacidade de produzir comida, na melhor das hipóteses, cresce em PA, uma progressão aritmética. Certo? Marcelo, onde que isso vai me levar? Meu querido, acho que você já está entendendo, presta bem atenção. Se você olhar aqui, pessoal, vocês já perceberam que até o segundo termo, tudo bem. Você está sacando que aqui em cima é a PG, aqui embaixo é a PA. Mas tudo bem, 2 ao quadrado é 4, 2 mais 2, 4, beleza, está empatado pelo menos. Agora, a partir daqui é uma goleada. 2 ao cubo, 8, 2 mais 3, 5, 2 à quarta, 16, 2 mais 4, 6, 2 à quinta, 32, 2 mais 5, 7. Ou seja, a população está em 32, a comida está em 7, certo? Qual é o raciocínio? Marcelo, não vai ter comida para todo mundo. Então eu tenho 2 opções, ou eu aumento a produção de comida, ou eu diminuo a produção de gente, a natalidade. Agora veja bem, moçada, o nosso amigo Malthus viveu no século XVIII, XIX. Vocês acham que esse nosso amigo, esse cidadão aqui, vocês acham que ele tinha como prever a questão do melhoramento genético, certo? Da adubação, fertilizantes, correção de solo com calcário, defensivo agrícola, mecanização? Não. E o conceito de solo agricultável na época é extremamente limitado. Então ele não enxergava a possibilidade de aumentar a produção dos meios de subsistência. Não vai dar. Aqui, ó, a população está bem aqui, os recursos estão aqui. Olha o tamanho do buraco. Certo? Não tem como aumentar a produção de recursos. Então o que eu vou ter que fazer? Marcelo, você vai ter que diminuir a produção de gente. Você vai ter que diminuir a natalidade. Ah, mas aí você está sendo incoerente. Porque se ele não conhecia melhoramento genético, adubo, fertilizante, ele também não conhecia pílula, DIU, diafragma, camisinha, laqueadura, vasectomia, tabelinha. Não tinha! E aí... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto do digital e super atualizado
para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25. Você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Já esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.